Olha só. Irmão, capta isso aqui. Essa aqui eu não usei ainda nos programas. Vamos lá. Agora, depois que Jesus tinha claramente vindo, se identificado, Deus identificou ele, ele profetizou, e depois dos dias da sua profecia, o dia da graça, né? Ainda que identificado biblicamente, o povo rejeitou, é verdade. E ele pregou então depois que eles o rejeitaram, aqueles que tinham a possibilidade de serem salvos. Lembre-se, quando ele estava pregando, havia a possibilidade de qualquer um ser salvo. Não sabemos quem eles são predestinados, mas ele continuamente pregava. Mas depois dos dias de sua pregação, olha, para você entender isso aqui, você tem que ir na história de Noé, depois do dilúvio que ele foi pregar para os perdidos. Teve uma brecha no meio, entre graça e condenação. Como foi nos dias de Noé, tem uma brecha. Mas depois dos dias de sua pregação, seu ministério continuou, porque o último grupo que ele pregou foi para as almas que estavam no inferno, que não podiam ser perdoadas. Tenho claramente lido aqui da Bíblia, de 2 Pedro, está vendo? Ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão, o qual é o inferno, presas até o dia do juízo. Porque veja, o juízo não é agora, e não há inferno ardente agora. Alguém que diz, aquele camarada está queimando no inferno agora, está errado, está vendo? O juiz desta terra é tão justo que ele nunca condenaria um homem até que ele fosse trazido a uma audiência. E Deus nunca lançará o homem na fornalha ardente até que ele esteja condenado pelas próprias leis de Deus. Ele rejeitou misericórdia, então veja, ele primeiro tem de ter uma audiência, e a audiência é o grande juízo do trono branco, mas agora ele fica no lugar chamado prisão. Agora, olha esse 115 aqui. E o próprio Jesus disse, como o Pai me enviou, também vos envio. E como o Pai o enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então apresentar a mensagem, e também àqueles que não tinham esperança, são duas fases. São duas fases. Como o Pai me enviou, também vos enviou. O mesmo ministério que eu tive de ter que descer para o inferno, vocês vão ter também. Eu não tive que descer. Primeiro eu preguei graça, depois desci no inferno. Como meu Pai me enviou a fazer esta obra, eu também vos envio a vós. Primeiro, pregar aos vivos aqueles que tinham esperança. E então apresentar a mensagem também àqueles que não tinham esperança. Do lado de cá do dilúvio, do lado de lá do dilúvio. Parece apropriado nesse tempo que isto terá de ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós... Ai, meu Deus. O Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. Ele deve ser o mesmo em cada geração, ele deve ser o mesmo. Como o Pai me enviou, assim vos envio. Os ministérios devem ser o mesmo. A tal ponto que ele disse em São João 14:12, aquele que crer em mim, as obras que eu faço, tu as farás também. Veja, as obras, pregar aos perdidos, curando os doentes primeiro, e então, para os impossíveis de serem salvos. Está vendo? A obra continuou. Então, esse tem sido, permito-me pôr desta forma, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nesse último dia. É nisso que muitos de nós cremos. Eu creio com vocês. Vamos parar aqui, né, Vili? Voltar no primeiro lá, quando ele foi pregar o inferno. Volta aquele parágrafo que foi colocado na tela. Ele leu a escritura, né, de 2 Pedro. Ali, tá vendo? Então, foi pregar o inferno, porque onde está ali... No 108? Mas depois dos dias de sua pregação, seu ministério continuou. Ele desceu para pregar, fala o inferno, onde é que está escrito ali? Ah, lá embaixo. Porque, veja, o juízo não é agora, e não há inferno ardente agora. Veja bem, quando Jesus foi pregar aos perdidos, quem foi que ele encontrou lá no fundo? Foi só os anjos ou foi o chefe deles? Exato. Quando Jesus desceu, que o irmão Brando faz aquele teatro, quando ele desce, de quem que ele tomou a chave? Foi dos anjos ou foi do próprio diabo? Ele vai amarrar o diabo também. Agora eu pergunto, quando é que o diabo vai ser amarrado aqui? É o mesmo período. Quando é? É a mesma obra, pastor. É a mesma amarrar obra. O diabo é lidar com esses pagãos, com essas almas perdidas. Então, aí, nesse final dos 3 anos e meio, é quando Jesus vai tirar as chaves dele, né? Aquela cena. Isto. Aquela cena que houve do lado de cá, quando ele pagou o preço, desceu à região dos perdidos e chutou a porta do escritório do diabo, não foi? Perfeitamente. O Brando falou isso. Perfeitamente. Ele chutou a porta, Satanás se assustou com ele. Perfeito. O irmão disse, olha, ele se assustou, mas ele não estava morto lá em cima? E agora ele está aqui embaixo? Então foi um encontro direto com o chefe dos diabos.
Foi ali. E com suas almas também, e com todo o seu grupo, né? E quando é que vai acontecer de novo esse encontro com Perfeito. o chefe do diabo? Perfeito. Porque agora ele não está encarnado. Exato. Ele vai se encarnar. Exato. Então, depois dos 3 anos e meio, vai vir aquele encontro com o chefe dos demônios. Quem que vai enfrentar ele, então? Mas olha o que o profeta disse, a noiva. A noiva. A noiva agora, olha irmão, nós vamos entrar naqueles 7 anjos aparecendo depois dos 3 anos e meio. Quem são os 7 anjos? Os líderes dos 7 grupos. E olha, os ministérios devem ser o mesmo a tal ponto que ele disse em São João, aquele que crer em mim, as obras que eu faço, vós as fareis também. Ora, Jesus não desceu lá? Então ele está dizendo, a igreja também vai ter que fazer a mesma coisa. Vocês vão fazer. Eu já fiz. Agora vocês vão repetir São João 14. Mas quem são vocês, pastor? Eu queria perguntar, será que o profeta de Deus dessa era faz parte desses vocês? Porque é o seguinte, pastor, o argumento é que o profeta não pode voltar, porque se ele voltar vai contar uma outra vez. Eu estou tentando mostrar. Me diga uma coisa então, e o Filho do Homem, que foi manifestado em Lucas 17:30, foi outro Elias? Exato. Ou quem que era? Quem que é o Filho do Homem? Era Elias? Ou era Cristo? Exatamente, veja, este ministério que começou do lado de cá, como foi nos dias de Noé? Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Como foi nos dias de Noé? Noé, os dias da graça foi antes do dilúvio. Os dias da pregação aos perdidos foi depois do dilúvio. O mesmo ministério, não é, pastor, não é outra geração. O mesmo é o mesmo ministério, cá, não é... Ou não é do lado de lá. Deixa eu dizer assim, não é uma outra vinda do mesmo Elias. Não é uma outra vinda. É uma continuação da primeira vinda que continua. Por exemplo, eu nasci em 79. Estou nos dias da graça. Creio que serei raptado. Quando eu voltar do outro lado, eu apenas estou continuando uma jornada que eu comecei em 79, ao ter nascido, ou ao ter me convertido. Não é contado 2 vezes, é a mesma geração. Nas outras, por exemplo, quando ele vem para Elias, aí não, porque ele veio em uma outra geração. Isto vai acontecer com nós também, quando nós surgirmos no trono branco, depois do milênio, para julgarmos juntamente com os outros santos. Aí sim nós estaremos vendo outras gerações diante de nós, outras gerações. Mas aqui é a mesma geração, é algo diferente. Eu creio que está dando para entender este assunto, não é?